E hoje, continuando a série Movendo a Pedra, que é uma série assim, que Deus falou muito ao meu coração sobre essa série, porque eu tenho falado algumas semanas, eu tenho citado um texto de Mateus 9,5 e também Marcos 2,9 ou Lucas 5, os evangelistas, eles falam sobre esse mesmo tema, né? Eu tenho falado assim, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda, né? Eu tenho citado isso e perguntado para a igreja sobre isso, porque isso tem despertado muito meu coração, né? Às vezes a gente lê o texto, eu sei que você lê bastante a Bíblia, amém? Amém. Você lê bastante, então você já se deparou com esse texto. E muitas vezes, né, Jesus, quando ele está falando ali com seus discípulos, ou com os seus seguidores, ou com os senhores da lei, os escribas que o seguiam, porque seguiam não porque estavam atentos àquilo que ele estava fazendo, mas porque ele trazia algo diferente à religiosidade que aqueles homens viviam, e ficavam ali espionando, boicotando, querendo de alguma forma, enfim, e ali Jesus, com toda a sabedoria celestial, ministrando aquilo que Deus Pai colocava ao seu coração, ensinando de forma não imposta, mas na prática. E cada vez que ele ensinava, ele ministrava, ensinava e praticava, né? Não dá tempo, né? O horário nos atrapalha bastante, mas assim, você pode pegar o sermão da montanha, ou quando naquele momento que Jesus estava ali ministrando, e de repente a multiplicação de pães e peixes, enfim, grandes coisas, grandes milagres aconteciam, mas antes Jesus sempre ensinando a palavra. O Senhor dava a palavra e dava o sustento material, físico. E hoje nós vamos continuar nesse mesmo segmento, movendo a pedra, porque semana passada até o apóstolo pregou, ele falou sobre a base dessa série, que é João 11:39, até nossa arte estava errada, eu pedi até para mudar, estava Jó, mas eu acho que a hora que digitaram lá, o corretor ele entrou, né, errado, é João 11:39 parte A, quando fala tirai a pedra, é aquela passagem de Lázaro, e o apóstolo ministrou com muita propriedade, né, com excelência, e foi tremendo. Eu sei que Deus falou muito conosco, falou de Marta, Maria, sobre a fé delas, enfim. E hoje Deus colocou no meu coração esse texto que eu tenho citado há algumas semanas já, né? Mas eu não vou me ater a Mateus capítulo 9, versículo 5, eu vou trabalhar com Marcos capítulo 2, versículo 9, mas não precisa abrir ainda não, nós vamos chegar lá já já. Mas eu quero hoje trabalhar com um tema movendo a pedra da lógica. Por que da lógica, pastor? Nós vamos entender já já. Feche seus olhos por um instante, por favor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, de uma forma sobrenatural, Pai, que o Espírito Santo venha ministrar o nosso coração. Eu sei, Pai, que aqueles que vieram aqui nessa noite, estão interessados em se alimentar da Tua Palavra, em aprender, assim como eu quero aprender nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Ó Pai, aqueles também que nos assistem, Senhor, em nome de Jesus, que possam ser acrescentados na Palavra. E eu te peço, aqueles que vierem assistir, Senhor, em nome de Jesus, alcança vidas através da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, fala conosco. E também, Pai, que essa palavra, essa semente não venha cair à beira do caminho, ó Pai, nem entre pedregais, mas que ela venha cair numa terra fértil, produtiva. Prepara o nosso coração para receber. Por isso, tira do nosso coração tudo aquilo que não é do Senhor, e prepara nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a inquietação dos corações, Pai, aquieta a nossa alma, em nome de Jesus, e prepara também, Senhor, nossa mente para entendermos a palavra. Unge os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Teu Espírito, só do Espírito, Senhor. É o que pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. E antes de eu continuar, eu queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez, e talvez você não pertence a nenhuma religião, né? Ou você talvez seja um irmão católico, ou espírita, ou uma outra religião, não protestante. Tem alguém assim que nos visita pela primeira vez? Levanta sua mão, quero conhecer. Se tiver, não tenha vergonha, nós somos sem vergonha. Tem alguém assim?
Não temos? Olha para quem está ao seu lado e diga assim: você perdeu uma grande oportunidade de convidar um amigo para estar aqui. Amém? E em casa, se tiver alguém que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. É uma alegria poder estar conosco. Se estiver aí, coloca aí no chat, ó, estou pela primeira vez participando dessa reunião. Amém? Seja bem-vindo. E quem estiver aí no chat vai te receber aí com alegria. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje, presencial, que pertence a uma outra igreja evangélica e nos dá a honra da tua presença pela primeira vez? Temos assim? Também temos? Amém, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Mais alguém? Acho que mais ninguém? Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Gente, pode voltar aí, tá? Até agora eu só estava apresentando. Isso. Muitos de nós queremos viver experiências miraculosas com Deus. Muitos de nós queremos experimentar o milagre, não só de ouvir falar, não só de ouvir testemunhos, mas de vivermos o milagre em nossas próprias vidas. No entanto, muitas vezes, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque movendo a pedra da lógica, muitas vezes a gente tem percebido no caminhar da igreja, no decorrer da igreja que eu digo não só a igreja Vida Nova, da igreja em seu contexto geral, muitas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito, da nossa maneira, né, da maneira que planejamos, que pensamos ou esperamos. Coloca para mim ali, por favor. Eu tenho uma frase. A questão é que nós queremos que Deus faça do nosso jeito, da maneira em que planejamos, pensamos ou esperamos. Muitas vezes nós queremos viver o milagre, mas achamos que o milagre tem que acontecer daquele jeito, daquela maneira. Eu quero louvar a Deus, tá, pela vida dos irmãos também que oraram pelo meu pai, né? Ele estava internado no Covid, pegou aquele Covid lá, né? Internamos ele, mas glória a Deus, já está em casa, já curado, já em nome de Jesus, já dando trabalho, já em nome de Jesus, né? Mas graças a Deus, o que eu falei para Dani outro dia, melhor de dar trabalho assim vivo, né? Do que dar trabalho morto, né? Glória a Deus. Então assim, sabe, às vezes, porque eu citei isso agora que eu lembrei, eu orava, né? Eu falava, Deus, né? Age em nome de Jesus, mas em todo o tempo eu orava, falava, Pai, posso orar por você? Pai, eu orava pessoalmente, eu orava por telefone, né? Depois que eu internei, eu não podia mais visitá-lo, minha irmã só podia visitá-lo, porque minha irmã trabalha lá no HC, então ela podia visitá-lo, mas eu falava com ele. Mas assim, a gente espera que a coisa aconteça do nosso jeito, da nossa maneira, a gente quer que o milagre venha da maneira que a gente entende, que é a forma correta. Por isso Deus levou ao meu coração essa questão de movendo a pedra da lógica, porque nós esperamos que a coisa aconteça de certa forma, e talvez não vai acontecer dessa maneira. Prova disso, que se você ler Isaías 55:8, né, está lá o texto, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os seus caminhos. Quem está declarando isso? Então Deus está falando assim para mim e para você: olha, o negócio é o seguinte, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Então não importa a forma que vai acontecer, mas se Deus, Ele tem uma promessa, se Deus tem um milagre, eu sei que Deus, se o milagre já foi liberado na tua vida, pode descansar o teu coração que o milagre vai acontecer. O que precisamos é mover a pedra da lógica das nossas vidas. Eu sei que tem pessoas aqui na igreja que estão orando para ter filhos, tem pessoas orando para cura, para restauração. Se você está orando, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem isso no coração, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não no meu nome, mas em nome do Senhor. O milagre já aconteceu na sua vida em nome de Jesus. O milagre já foi liberado porque Ele é o milagre. Ele é o milagre. Eu me lembro que quando a Dani tentava engravidar, eu me lembro assim que eu falava, meu Deus, por que não acontece?
Se fôssemos um casal que vivêssemos uma vida errada, talvez não tivéssemos casado, ela teria engravidado numa relação fora de casamento, mas casamos certinho, tudo bonitinho, 5 anos casado, não engravida. Por que não engravida? Meu Deus, eu ficava pensando, né? Quando ela veio com a notícia que estava grávida, os irmãos já sabem o testemunho, eu duvidava, mesmo ela com o exame na mão. Eu falava, será? Será? Aí nós fomos no médico lá. Aí lá no médico, ele colocava aquele aparelhinho e ficava assim, o coraçãozinho batendo. Eu falava, como pode, meu Deus? Como pode? Não tem nada lá dentro, o coração batendo nessa força toda. E eu ainda duvidava, será? Será que não é o aparelhinho que está com defeito? Porque assim, quando Deus libera, o milagre já existe, é questão de tempo, é mover a pedra para que a gente viva a realidade do milagre de Deus na nossa vida. É uma questão de tempo. Sabe, querido, nós aprendemos no decorrer dos anos, infelizmente, nós aprendemos coisas boas e ruins dentro da igreja. Como assim, pastor? Aprendemos. Nós vivemos momentos, tempos, fases na igreja. Eu falo isso com propriedade, porque eu estou convertido há 35 anos já. Convertido. Ministério pastoral vai fazer 24 anos, agora dia 26 de agosto. 24 anos. Então, na vida cristã, a gente passa por fases. Então, você vive momentos da vida cristã. Existem momentos que passam e vão embora. Se você não estiver firmado na palavra, você vai embora como esses movimentos que passam. Se você não estiver firmado na palavra, na essência do evangelho, você vai embora como esses movimentos acontecem. Existiram diversos movimentos, muitos movimentos aconteceram, olha, eu me lembro de quando Po Yong-Shu, quem já ouviu falar aqui de Po Yong-Shu? Levanta a mão, poucos, que agora mudou o nome, é David Yong-Shu. Eu trabalhei de segurança quando ele veio no Morumbi, aqui em São Paulo. Eu tinha 14 anos de idade. Então a gente vê, são movimentos, eram milagres que aconteciam, tal. Aí veio outros movimentos, veio o movimento lá do Antônio Cirilo, vieram vários movimentos. Pastor, mas é errado? Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que a igreja de Jesus, ela passa por movimentos. E se a gente não estiver firmado na palavra, assim como esses movimentos vêm e vão, a nossa fé pode ir também. Amém? Nós precisamos estar consolidados na palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque no decorrer dos anos, até dar ordem para Deus, nós já aprendemos. Eu estou determinando agora, Deus, faz isso. Você já viu isso acontecer ou não? Eu já vi também. Então começou uma questão que a gente começou a querer mandar em Deus, dar ordem aos anjos até de Deus. E a Bíblia diz que quem dá ordem aos anjos é o Senhor. Então começou a perder o efeito, ou melhor, a essência, né? O foco da coisa. Então começaram a dar ordem a Deus para que haja, para que faça, segundo o nosso querer, segundo o nosso tempo, sem sequer termos quaisquer atitudes, quaisquer tipos de mudança. Até a ordem aos anjos, como eu disse, era dado. Aí eu pergunto, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Percebe-se, querido, eu não vou entrar ainda nesse mérito. Cafarnaum era um lugar que estava localizado ao norte da Galileia. Quem esteve em Israel com a gente, esteve lá em Cafarnaum. Nós estivemos lá passeando, conhecemos a casa, provavelmente o lugar que era a casa da sogra de Pedro, que hoje construíram uma igreja em cima da casa da sogra de Pedro. A sinagoga ficava pertinho da casa da sogra de Pedro. E provavelmente Jesus, todas as vezes que ia para Cafarnaum, ele ficava na casa de Pedro, ele gostava de se hospedar ali. E quando eles voltaram para Cafarnaum, eles foram para a casa ali de Pedro. E quando souberam que Jesus estava ali, uma grande multidão, né? Sabiam, as notícias percorreram, não tinham internet. Falar em internet, eu vou pedir para todo mundo desligar seus celulares, saírem do WhatsApp, etc. Não tinham internet, não tinham WhatsApp, Instagram, não tinha nada, mas a notícia corria que Jesus estava
fazendo grandes milagres, ele operava milagres, ele estava ensinando, grandes coisas estavam acontecendo. Onde Jesus estava, algo diferente estava acontecendo, era interessante. E essa notícia chegou também a 4 homens, quantos homens? 4, e esses homens, a Bíblia diz que imediatamente intentaram em seus corações fazer uma boa ação, mas aí que está, imediatamente eles pegaram seu amigo paralítico com seu leito e foram ter com Jesus. A primeira pergunta que eu quero fazer é, queridos, qual era a força propulsora que levou esses 4 homens a ter uma atitude imediata, não a favor deles, mas a favor de um terceiro que, a Bíblia não relata se era parente, só fala, talvez, não lembro nem se era um amigo, né? Depois nós vamos ler já sobre isso. Mas esses 4, a Bíblia diz que pegaram um paralítico e foram até o local que Jesus estava. Por causa do tempo eu não vou conseguir ler tudo, mas chegaram lá, a Bíblia diz que estava lotado, não tinha como entrar, que a porta, imagina, Jesus estava ali na casa, naquela casa em Cafarnaum, lotada a porta, quintal, tudo cheio de gente querendo ver Jesus, querendo falar com Jesus, e aqueles 4 homens pegaram um paralítico, e não era uma maca com rodinha como tem hoje não, eles levantaram aquele homem, carregaram, chegaram até lá e de repente se depararam com primeira pedra na vida deles, a multidão. Havia uma multidão que os impedia de chegar diante de Jesus, eles não conseguiam chegar até Jesus, mas aquilo não foi impedimento para eles, porque quando eles viram, e aí que eu digo para você, que força propulsora é essa? Aí que eu te pergunto, aqueles homens, eu entendo assim, que o Espírito de Deus tomou o coração deles, porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele movimenta quem quer que seja para abençoar a sua vida. Quem for preciso, Deus vai movimentar para abençoar os seus filhos, porque é projeto dEle. Aleluia! Deus movimentou aqueles 4 homens, levaram aquele paralítico, chegaram lá, uma multidão. Os caras podiam falar assim, ó, Manquinho, o negócio é o seguinte, não vai dar, tá, nós tentamos, está lotado de gente aqui, ó, não dá para entrar. Mas eles falaram, não, vamos achar uma saída. Olharam para o telhado, a casa daquela época eram casas baixas, os telhados eram feitos de madeiras espaçosas, com folhas de palmeiras. E aí eles destelharam a casa e desceram um paralítico bem onde Jesus estava. Deus tinha um projeto na vida daquele paralítico ou não? Aí você fala assim, pastor, ele era paralítico, fisicamente ele era paralítico, mas quantos paralíticos nós temos na vida espiritual? Quantos paralíticos? Pessoas que estão paralisadas. Aqueles homens, aqueles 4 homens foram impulsionados, potencializados pelo Espírito de Deus, só pode. Assim como pessoas têm se levantado a favor da sua vida, porque você anda paralisado no reino, e você que nos assiste também, e o Senhor tem um propósito na sua vida. E quando desceram aquele paralítico, o que eles mais esperavam, o que era? O quê? O milagre E o que Jesus fez? Jesus não curou. Por isso nós temos que mover a pedra da lógica. Como assim, pastor? Mas a Bíblia diz que ele curou. Não, mas não foi naquela hora. Depois de toda aquela trabalheira, que tiveram, destelharam a casa, desceram o paralítico. Quando o paralítico chegou do lado de Jesus, acho que o paralítico falou, agora já era, né? Agora é minha vez. Chegou a minha vez, chegou a minha hora, né? Cantou até a música da Ludmilla. Pegou e falou, agora eu vou ser curado. Jesus olhou para ele e falou assim, teus pecados estão perdoados. Ei Jesus, eu não estou pedindo perdão não. Eu quero minha cura. Aí que está.
Talvez, e aquelas pessoas que estavam próximas, esperavam que Jesus tivesse colocado a mão sobre as pernas do paralítico, talvez esperasse que Jesus assoprasse a perna do paralítico, fizesse alguma coisa para aquele paralítico levantar, mas Jesus não fez isso. Jesus falou: teus pecados estão perdoados. E aí os escribas, os senhores da lei ali, começaram a intentar no seu coração, porque a Bíblia não diz que eles falaram, a Bíblia diz que eles intentaram no seu coração, pensavam no seu coração, na sua mente. E Jesus, ele conhecendo o coração deles, aí que Jesus soltou essa frase, esse versículo: ei, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Aí começaram ainda: olha a blasfêmia, o único que tem poder para perdoar é Deus, quem é Ele para perdoar? Meu irmão, está tudo lá no texto de capítulo 2 de João, depois você lê, tá? Por causa do horário. Eu estou correndo aqui, porque senão não consigo falar tudo. Olha a blasfêmia. Mas vamos ler, vamos lá, vai. Capítulo 2 de Marcos, põe para mim por favor. Nós vamos ler do 2 ao 9, rapidinho. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, e de forma que não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra sempre Jesus pregava. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, não fala que era amigo, não fala nada. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, olha só, o texto fala que eles tinham, porque a fé talvez nem fosse só nem do paralítico, a fé daqueles 4 homens. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Pode passar. Ou parou aí? Parou aí, obrigado. Os seus pecados estão perdoados. Pode pôr a outra frase. Depois de tanto esforço, descer um paralítico pelo telhado, com certeza essa não era a frase que o paralítico queria ouvir, ou era? Era essa a frase? Claro que não. Só que o nosso Deus, Ele não age da maneira que a gente quer, na nossa forma. Tanto esforço, o que eles queriam o quê? Que o milagre acontecesse. Presta atenção, não é para você o que eu vou falar agora, mas depois de tanto jejum que você fez, depois de tanto empenho, tanta doação, tanto esforço, e de repente você vem num domingo e fala assim: Deus vai falar comigo hoje, e o apóstolo prega uma palavra que não era o que você queria ouvir. É que você não percebeu, mas no meio dessa palavra, e é tão interessante, irmãos, que domingo o apóstolo falou sobre perdão, e eu já estava citando esse texto. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levante e anda? Para ninguém falar assim: ele está pregando isso porque domingo foi pregado. Não, mas esse texto está relacionado a perdão. A perdão. O perdão, ele é fundamental. Sabe, querido, o Senhor tratou primeiro da origem da doença. Sabe qual era a origem da doença? Sabe qual era a origem da doença? O que está escrito lá? O pecado do homem. Ele tratou primeiro a origem da doença, o pecado do homem, a falta de perdão. Foi isso que ele tratou. E aí eu quero rapidamente citar com você perdão condicional. E aí eu não vou ficar lendo os textos ali, porque não vai dar tempo. Muitas vezes nós somos feridos, somos abusados, somos insultados à reação da carne, à natureza caída, né? A natureza da alma, e o que é normal a gente fazer é revidar, isso é natural, é ação, reação. Então assim, isso muitas vezes é normal acontecer. Mateus 6,12 diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam.
Percebe que o perdão ele é condicional? Sabe o que é condicional? Condicional que está condicionado. Olha o que Mateus diz: perdoa nossas ofensas, como também nós perdoamos quem nos ofenderam. Deus nos perdoa se a gente perdoar quem nos ofende. É condicional. Está entendendo? Ah, pastor, mas é difícil perdoar. Então não espere o perdão de Deus. Como assim? Mas Deus já me perdoou. Mas você não está perdoando? Eu podia te levar até para a parábola do credor incompassivo, né? Do Senhor lá, que um devia para o outro devia para o outro, virou aquela confusão toda. Um conseguiu o perdão do seu credor, depois o outro não perdoou a dívida daquele que o devia. O Senhor, o primeiro que havia perdoado, falou: já que você não perdoou quem te devia, eu também não te perdoo mais. E ele foi entregue na mão de verdugos. Verdugos são espíritos atormentadores. E aí muitas pessoas não entendem porque não conseguem dormir, porque vivem uma vida atormentada, meu irmão, porque são demônios que têm legalidade e agem. Nós temos que entender que nós não vivemos numa vida terrena somente, numa vida natural. Existe um reino espiritual, e quando demos legalidade, os demônios têm liberdade na nossa vida. Por isso que eu falo para vocês, que a igreja, ela passa por fases. A igreja de Jesus, não digo vida nova. Nós vivemos movimentos, momentos, fases, momentos gostosos da presença, mas o principal é viver a palavra na sua essência, porque se temos uma vida mudada pela palavra, um caráter transformado, não tem demônio que encontre legalidade na nossa vida. Glória a Deus! Lucas 6,37 diz assim: perdoem e serão perdoados. Condicional, perdão condicional. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Pastor, está na Bíblia, irmão, estou falando só Bíblia, mais nada. Está na Bíblia. Está vendo como tem que perdoar? Pecar é humano, sem dúvida. Pecar é humano. Eu vou ter que correr aqui, irmão. Não tem jeito. O que não é perdão? Perdão, o que não é perdão? Não é perdão o hábito de se fingir para manter as aparências. Literalmente. Você quer ver uma coisa? Você vai lembrar. Você que é pai, eu não sei se já fez isso, mas vamos lá. Sabe quando duas crianças brigam e você vê que teu filho fez alguma coisa errada? Você pega ele e fala assim: vai lá e pede desculpa agora. Você nunca fez isso, né? Aí seu filho: não vou. Vai lá e pede agora. Ele vai só por obrigação: desculpa, e vira e sai rápido assim. Aquilo é para manter a aparência. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que ele vai perdoar em outro momento, bem simples, bem tranquilo, porque graças a Deus criança tem um coração puro. Mas naquele momento que a gente quer obrigar ele a pedir perdão ou desculpa, ele não vai fazer com o coração quebrantado, não vai. Ele vai fazer porque nós estamos obrigando ele a fazer. Então, o que não é perdão é isso, é o hábito de se fingir para manter as aparências. Agora, será que Deus é enganado por nós? Nunca. Será que há um lugar onde podemos escapar dos olhos de Deus? Jamais. Será que Ele não vê o desejo secreto de vingança, o ódio amargo atrás dos nossos sorrisos? Que isso, pastor, é forte isso. Irmão, vamos lá. Ele fez isso comigo, mas até eu vou ver ele bater a cara. Ficar quieto, vai. Deus está falando, irmão. Deus está falando. Desde quando ele fica impressionado com meras palavras, quando em nossos corações a atitude é outra? Desde quando? Marcos 7,6, por favor.
Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Forte, né, pastor? Tudo isso nos ensina a mover a pedra. A mover a pedra. Hebreus 8,12 diz assim: pois eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha só que lindo. Ah, essa palavra é boa, pastor, essa eu gostei. Ah, é? Você não quer que lembre do seu pecado, mas você quer lembrar do pecado do seu irmão. Alô? Tem alguém aí? Você está entendendo? Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Meu irmão, eu tenho N textos, eu apaguei um monte aqui porque eu não ia conseguir falar no culto de hoje, que Deus ele fala que perdoa, ele esquece, não lembra mais, ele joga no mar do esquecimento. E porque muitas vezes nós queremos viver o martírio do pecado, daquilo que nos ofenderam, ou dizer assim: não, eu perdoo, mas não esqueço. Como assim? Precisamos entender isso, sabe? Precisamos entender, viver algo diferente. Vamos lá, o que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Aí a palavra diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem, depois que Jesus viu que os escribas estavam com o coração ali turbulentos, aliás, pensando: quem é ele para perdoar pecado? Ele disse assim, Jesus, em Marcos 2, do 9 ao 11, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ô meu irmão, Ele tem poder para perdoar. Eu posso também citar para você a passagem que Jesus age fora da lógica. Quando lá em João, não vou ler por causa do tempo, mas se você estiver anotando aí, capítulo 9, do versículo 1 ao 7, conta a história de um cego de nascença. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus perguntaram para ele assim: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais? Porque o primeiro caso do paralítico, Jesus disse assim: perdoados estão os teus pecados. Então ele falava de um pecado na vida daquele homem. Aí você pode assimilar: pastor, então quer dizer que algum nível de enfermidade, de doença, paralisia, está relacionado a pecado? Nem sempre. Aí tinha esse cego de nascença que Jesus se deparou também, e os discípulos perguntaram: quem pecou, mestre? Foi ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus ali, mais uma vez, ele move a pedra da lógica. Era um cego de nascença. Todo mundo sabia que aquele homem ficava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, porque ele era cego. E de repente a Bíblia diz que enquanto ele falava com seus discípulos, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e passou nos olhos do homem. Então Jesus disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora entenda aqui, o que tem a ver com mover a pedra? Primeiro, Jesus, eu já ouvi até o apóstolo dizer isso, eu acho que Jesus só passou aquele lodinho no olho do cara, porque o cara não viu que Jesus fez aquilo, né? Porque imagina só, cuspiu, fez um barrinho, passou no olho do cara, falou: agora vai lavar.
O que é mover a pedra? É o ato, a atitude de tomar uma decisão e ouvir e obedecer a voz do Senhor e ir. Porque talvez se ele pegasse a camiseta dele e limpasse o olho, ou talvez se ele falasse: "Você é louco, você cuspiu em mim", ele não seria curado. Mas o milagre já tinha acontecido. A obediência somente concretizou o milagre que já tinha sido liberado na vida daquele homem. Porque se você vê a conversa de Jesus com seus discípulos, o que aconteceu? Ele pecou, seus pais pecaram? Não, nenhuma coisa nem outra. Ele só está assim para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. Ou seja, Jesus falou assim: ele já está curado. Agora só falta tirar a pedra. Vai lavar. Foi, lavou. Voltou vendo. Ainda todos duvidaram: não, mas não é ele, será que é ele? Parece com ele, está lá na Bíblia, vai lá ler isso. Parece com ele, não é ele. Chama os pais dele. Chamaram os pais: é teu filho, é meu filho. Ele era cego, ele era cego. Os pais ficaram até com medo, mas ele não enxergava nada. Pergunta para ele tem idade para responder. Porque Jesus curou num sábado. Mais uma vez os religiosos estavam ali. Estamos diante, queridos, de uma outra situação, onde a questão não era o pecado, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. Eu quero concluir. O ato de mover a pedra, põe para mim por favor, é muito mais do que ver seu milagre realizado, é acreditar naquele que te prometeu. Você pode ler comigo? Diga assim: o ato de mover a pedra é muito mais do que ver seu milagre realizado, é acreditar naquele que prometeu. Você pode aplaudir o Senhor? Imagina só, para a gente caminhar para o final, o peso que estava sobre a mão de Moisés, cajado. Pastor, mas a Bíblia não fala que o cajado era pesado. Realmente, o cajado não era pesado, mas imagina milhões de pessoas atrás dele, ou milhares de pessoas, vamos dizer assim, 400, mais de 400, sei lá, não lembro quantas pessoas, 3 milhões aproximadamente de pessoas atrás dele, montanhas, o mar à frente, o exército do faraó vindo contra ele. Aquele cajado virou uma tonelada. Qual era a pedra que ele tinha que mover? Ele, com uma mão, ele ferindo o mar, com a outra mão levantando para o alto, para o mar se abrir. Meu irmão, imagina o coração de Moisés naquele momento. Nós nos deparamos com situações nas nossas vidas que precisamos praticamente todos os dias mover pedras. São pedras que tentam nos impedir, são obstáculos. Mas quando nós temos um sonho, quando nós temos um objetivo, quando nós temos um propósito e nós queremos concluir esse propósito, nós não medimos esforços para tal coisa. Hoje, quando nós vamos morar em algum lugar, hoje os apartamentos são feitos com drywall, a maioria das divisórias, tudo muito fácil, muito simples. Lá atrás era mais difícil a construção. Lá em Israel, quem foi, via o tamanho das pedras. Eu imagino, para se construir uma casa, quanto esforço se fazia. Isso eu estou falando na questão natural. Mas quando se tinha um sonho, não se media esforços, buscavam estratégias e lutava em cima dessas estratégias. Antigamente, eu lembro quando eu me converti numa igreja bem pequenininha, numa congregação da Assembleia de Deus, ali na Vila Prudente. Era uma lojinha, hoje é uma lojinha, deve ter 3 por 5. Eu me converti, logo a sede comprou uma casa do lado, e aí derrubaram tudo e nós tínhamos que encher a laje.
E a gente subia as escadas, né? Que naquela época, se tivesse medicina do trabalho, misericórdia. A gente ia subir porque hoje tem as bitoreiras, tem as mangueiras de concreto, mas você subia com aquelas latas de concreto para encher laje. Hoje não tem mais essas coisas, tem ainda bem pouco. E os irmãos faziam com alegria isso, juntavam uma turma com alegria, porque a gente tinha um objetivo de construir a casa do Senhor. A igreja está lá até hoje, eu passo em frente, às vezes eu falo para a Dani, me converti, ela fala de novo essa história, que eu já contei umas 80 vezes já. Mas na verdade, é porque isso marca. Então quando você tem um sonho, não importa a pedra que está à sua frente, você vai mover aquela pedra, e se precisar, você vai usar aquela pedra a teu favor. Se aquela pedra foi colocada para ser obstáculo na sua vida, você vai usar ela de trampolim para subir em lugares mais altos, porque esse é o lugar que Deus te chamou, para andar em lugares altos. Deus vai te capacitar para você caminhar em lugares altos, a tua mente vai crescer, a sua mentalidade vai ser potencializada, você vai aprender a viver estratégias em Deus, mas tudo segundo a sua palavra. Aleluia. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Hoje nós vamos mover a pedra da lógica. Por que da lógica, pastor? Até coloquei ali na arte. Porque às vezes a gente espera que Deus haja de uma maneira, e Deus vai agir como Ele quer. Ele é Deus, gente. Não adianta. Não adianta você esperar da tua forma. Deus é Deus. Nós vamos mover a pedra do medo. Por que do medo? Eu imagino, a Bíblia não fala, né? Mas eu imagino que Moisés teve medo. Eu imagino que o paralítico teve medo ao descer ali. Imagina, 4 homens, talvez com um cipózinho descendo a maca, teve medo de cair. Se ele caísse e ficasse paralítico, ali já era, né, pastor? Não ia ficar. Eu imagino. A pedra da incredulidade e a pedra do sentimento de incapacidade. Precisamos mover isso. Nós não somos incapazes. A nossa capacidade vem de Deus. É o Senhor que nos capacita. Ninguém é melhor que ninguém. Você tem um dom, você tem um chamado. Assim como você pode ser melhor do que eu em algumas áreas, eu sou melhor que você em outras áreas, mas é por isso que a igreja ela é um potencial. Porque nós temos aqui especialidade de pessoas, com chamados, mas essa sua especialidade tem que sair da paralisia. Você tem que permitir que Deus hoje, que Jesus hoje te cure. Agora eu não sei se é falta de perdão que está te paralisando, eu não sei se é incredulidade, eu não sei se jogaram um barrinho nos seus olhos, você não está enxergando o que Deus tem para você, e você não teve coragem de ir no tanque lavar os seus olhos, mas precisa lavar. E talvez eu não sei também se você precisa levantar o cajado e a mão e ferir o mar para o mar se abrir. O que eu sei é que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que os teus olhos não viram, o que não subiu ao teu coração, os seus ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso só depende de nós mover a pedra nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos por uns momentos, em nome de Jesus, e que você agora sondasse o seu coração. Peça ao Espírito Santo que sonde o teu coração. Qual é a pedra que você precisa mover? É a falta de perdão? Domingo foi falado muito sobre isso aqui. Domingo o apóstolo até falou, manda uma mensagem. Hoje eu não vou fazer isso com você mandar uma mensagem para ninguém, mas você sabe no teu coração, e você tenta justificar, respaldar o teu posicionamento baseado no seu sentimento. O perdão é condicional, gente, é bíblico. A oração que Jesus ensinou, ele diz, perdoa
assim como perdoo os meus ofensores. Se você não perdoa os ofensores, você não é perdoado. E naturalmente somos atormentados por verdugo. Por isso que nós batemos na tecla. Viver a essência da palavra é fundamental. Eu vou pedir para o louvor subir aqui, por favor. Ministério de Louvor. Enquanto isso, você fica com seus olhos fechados. Peça o Espírito Santo para ministrar o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com Deus, abre o teu coração agora, meu irmão. Esse é o momento. Você que está em casa também, movendo a pedra da lógica. Eu não sei qual é o milagre, eu não sei. O que eu sei é que o milagre já foi liberado. Eu sei que temos pessoas que estão orando, como eu disse no início, para engravidar. Presta atenção, eu não vou citar o seu nome para não te expor, mas o milagre já foi liberado. Em breve essa notícia vai ser nos dada. Nós vamos glorificar ao Senhor. Glorificaremos ao Senhor, porque o milagre já foi liberado. O maior milagre somos nós, que surgimos, o coração é a primeira coisa formada, começa o batimento, começa a crescer, vai formando os ossos, e o milagre é formado. Em nome de Jesus. Então, meu irmão, permita que o Espírito Santo nessa noite fale ao teu coração, ministre ao teu coração, fale com você, porque o milagre já foi liberado. O milagre, onde Jesus está, o milagre acontece. Milagre, segundo a bispa Sônia Hernandes, ela diz assim: milagre não se explica, milagre se vive. Comece a viver o milagre. Comece a viver, não queira entender como, a forma, a maneira. Não queira colocar numa caixinha, não queira fazer do seu jeito. Mas Isaías 55:8 diz: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor.